Nas sombras que dançam no véu da razão, ecos sussurram, gelados em solidão. No abraço do vento, o gelo é um rei, reino sombrio onde a luz não tem lei. Sejam sempre bem-vindos ao frio mortal, onde o tempo congela no espaço irreal. Independentes, domínio sem fim, guardião das trevas, o eterno clarim. Bem-vindos ao Gélidos Domínios e Éter Tenebris. Hoje a gente vai abordar, nesse vídeo, a gente vai abordar mais um pedaço do livro do Weinberg, atacando a fonte, a descrição do momento e energia em termos covariantes, né? Nós estamos introduzindo com esse capítulo a discussão do tensor momento-energia, que é a representação dos campos e matéria em relatividade geral. Aqui a gente vai fazer uma introdução ainda sem relatividade geral, mas mais à frente a gente vai precisar entrar na discussão da relatividade geral mais aprofundado mesmo, né? Opa, peraí, deixa eu ver aqui se eu estou fazendo o cara certinho. Bem, muito bem. Então, essa é a discussão, não é de eletrodinâmica, mas sim é de momento e energia. Esse é o vídeo 7, o vídeo 6 aqui foi de eletrodinâmica. E ele corresponde a esse capítulo aqui, está na página 32, da descrição. Depois ele vem, o Weinberg, e ele ataca a formulação dos tensores. Depois ele faz muito parecido com o que o Weyl faz, com quadro de correntes, conservação, constância e invariância de Lorentz e tal, e tudo isso ainda antes de entrar em relatividade geral, né? Bem, então vamos... a gente começa definindo... sim, tem uma coisa que eu tenho que falar antes. A gente está, além de toda a política de apoia-se que nós viemos desenvolvendo nos últimos meses aqui no canal, onde aqui embaixo fica passando o tempo todo deixa eu ver se aparece. Não aparece. Meu mouse, né? Então, aqui. Beleza. Então, aqui embaixo fica aparecendo o apoia-se do canal, mas nós ainda estamos vendendo camisas, como nós vimos falando em todos os outros vídeos, e estamos ainda fazendo uma rifa do livro do Sakurai Napolitano, que também já tem alguns vídeos curtos no canal, explicando como que se dá essa rifa. Que são formas de se apoiar o desenvolvimento do canal, e apoiar a mim e ao Alexandre, que estamos nesse momento desempregados, e estamos participando de certames para poder arrumar emprego e tal, e muitos desses certames exigem nosso deslocamento para outras cidades, para outros estados. Eu estou no Rio de Janeiro, Alexandre em Minas,
Então a gente precisa de dinheiro, às vezes, para isso, como nós estamos desempregados, nós não temos outras fontes de renda, eventualmente alguma aula particular aqui e ali, mas na verdade o canal acaba jogando também o papel de uma aula, de aulas particulares, né? Nesse momento para a gente, em que a gente está desenvolvendo esse trabalho aqui. Então a gente vai desenvolver as componentes do tensor desse objeto, que é a fonte de é a fonte dos campos de matéria em relatividade. Então nós definimos a componente temporal desse objeto em termos como fazendo exatamente como a gente faz uma distribuição de cargas, né? A gente está fazendo aqui uma distribuição de momentos que é uma distribuição localizada de momentos, ou seja, se uma partícula dada aqui pelo delta de Dirac, né? E aqui a expressão do momento em termos temporais, o delta de Dirac ele dá a localização espacial desse objeto. E nós temos, ou seja, aqui T alfa 0 me define o momento, a componente temporal do momento, em termos de um somatório dos quadrimomentos, alfa que corre, nós temos alfa dos dois lados, né? Então alfa corre de 0 a 3, e esse somatório é o somatório de n partículas, né? Onde nós temos a posição e a posição da uma posição onde a gente está medindo o campo de matéria e a posição onde está localizada. Então, esse campo de matéria, ele só a posição onde a gente está medindo é a posição onde a matéria está efetivamente localizada. Então, esse campo de matéria ele só tem valor diferente de zero, como nós estamos lidando com matéria pontual aqui, exatamente nesse setor, que é onde a posição é medida exatamente na posição onde a matéria está. Então, isso aqui implica em matéria pontual, em partículas pontuais. O mesmo aqui para os termos espaciais, né, do componente de tensão de energia momento, tal que a componente espacial é T alfa 0, a componente temporal, melhor dizendo, é T alfa 0, a componente espacial é T alfa I, também o mesmo somatório em N para os momentos, para as N partículas que tem N momentos, contudo aqui estão também multiplicadas pelas enésimas velocidades, pelas velocidades das enésimas partículas, todas na direção I, em que o delta de Dirac joga o papel de filtro, faz o papel de filtro nesse somatório, onde, na verdade, não é um delta de Dirac, é um delta de Kronecker, desculpa, porque é uma distribuição discreta, né? Não é uma distribuição contínua. Com isso, o tensor energia-momento total, ele, como nós definimos, nesse sentido, o quadro-momento da enésima partícula, a componente beta contravariante do quadro-momento da enésima partícula é igual à energia da enésima partícula vezes a derivada na direção x beta da enésima partícula, ou seja, a velocidade beta, beta contravariante da enésima partícula. Assim a gente pode definir, finalmente, todas as componentes onde T alfa beta contravariante, a gente tem assim um somatório para n partículas, em n partículas, onde temos o P alfa da enésima partícula, o P beta da enésima partícula, isso tudo dividido pela energia da enésima partícula, e isso sendo filtrado por um delta de Kronecker, que é já que nós estamos lidando com uma distribuição discreta de partículas, né? Muito bem. Aqui na sequência nós saltamos para sim, o tensor momento-energia. Ele é um objeto que ele é simétrico, uma matriz representada por uma matriz simétrica,
e ele pode ser representado numa distribuição contínua de partículas, ou seja, um objeto de corpo extenso, por uma integral no volume onde está esse corpo. Então, nós temos ah, o tensor momento-energia contra a variante em alfa-beta, escrito como um somatório em n da integral no volume onde está contido todo o momento das n partículas, todas as componentes P alfa do momento das n partículas, assim como as velocidades beta, com índices beta, das n partículas, contraindo ali com agora sim, delta de Dirac, que é um delta em cima, é um delta de Kronecker, porque é uma distribuição discreta, embaixo nós temos finalmente uma distribuição contínua. A conservação, então, esse objeto é a definição mais concreta possível do tensor energia-momento. Salvo, a gente pode fazer uma definição ainda mais completa se a gente definir o tensor momento-energia de acordo com as estatísticas de partículas e tal, mas eu não estou fazendo isso aqui. Isso é uma tentativa já de caminhar para um tratamento quântico, né? Esse tensor ele é contraindo com duas matrizes de Lorentz, ele se mantém covariante, logo ele é um objeto lorentziano, um objeto que se mantém invariante frente a transformações de Lorentz, é um tensor de ordem 2, dado que ele se contrai com duas matrizes de Lorentz. Eu, na verdade, quando fizermos uma live do Grupo do Livro, nós vamos abrir tudo isso, todas essas contas. A conservação do tensor, e assim, uma coisa muito importante que a gente estuda bastante, principalmente em relatividade, o estudo de estabilidade de nuvens em astrofísica, o estudo de estabilidade de estrelas, ele se dá em estrelas estáticas, né, pela conservação do momento-energia, pela conservação desse objeto que alcançou o momento-energia. E a conservação se dá quando a gente faz a derivada desse objeto. Ainda não estamos lidando com derivadas covariantes, e a derivada ela bate exatamente, né? Pois, assim, a gente tem que, eu estou definindo aqui, usando a definição aqui das componentes espaciais do tensor momento de energia. E então eu estou usando um T alfa I contra variantes, depende como função de x e t, e o somatório em n, a menos um sinal, né? É um P alfa N multiplicado com dxn I dt, onde o alfa está saturando com o alfa do outro lado, o I está saturando com o I do outro lado, e a derivada dxi, ela opera no delta de Kronecker. Então, é um gradiente desse delta de Kronecker que funciona como produto escalar com a velocidade, que é isso que nós temos aqui. Então, eu estou estudando a conservação do momento de energia para esse tipo de distribuição discreta de massas, frente às suas como é que eu vou dizer? Frente a uma distribuição discreta de massas. Então, essa é a conservação espacial dela, né? Então, isso aqui se torna um gradiente da distribuição de massas. O mesmo acontece nessa definição abaixo, quando eu estou operando com um operador dx e para uma única partícula, para a enésima partícula, ou seja, eu não estou fazendo a soma nas i partículas, elas estão contraindo aqui, e essa contração acaba me dando uma derivada temporal, ou seja, essa distribuição, nesse caso, essa distribuição de massas, a forma
a forma como essas partículas estão distribuídas está variando no tempo. Né? Então tem uma derivada disso batendo no delta de Kronecker, assim como na outra tem uma derivada, um gradiente espacial atuando também no delta de Kronecker. Bem, dessa forma, eu escrevo a derivada geral nos dois casos, né, como a somatório. Então eu tenho aqui a primeira derivada, ou seja, isso é um divergente, né? A primeira parte atuando uma derivada na componente temporal do tensor momento-energia, e a segunda parte tem alguma grafia errada nesse negócio aqui. Agora que eu fico tudo bem. Aqui, olha só. Essa aqui tudo bem, a parte temporal, porque eu tinha definido aqui. Sim, eu não tinha me apercebido disso. E, bem, isso são equações que são copiadas. Então, essa aqui é a definição, é o alfa temporal, né? É o tensor momento-energia componente temporal. Beleza, essa aqui é componente espacial. Parece que o livro traz alguma grafia errada, isso eu estou copiando do livro. Então tá. Aqui é a parte espacial. Eu estou operando, fazendo uma comutação de derivadas aqui, para ficar com uma derivada temporal em relação a esse xn de t, né? Que na verdade isso acaba funcionando como uma regra da cadeia, né? Então, quando eu colapso essa regra da cadeia, eu obtenho uma derivada temporal aqui. Então, tudo bem, isso aqui está certo, é a componente espacial atuando, sofrendo a ação de um gradiente, e pelo colapso desse setor aqui, via a regra da cadeia, a gente tem uma derivada temporal do delta de Kronecker, porque, na verdade, bem, quando a derivada atua, ela vai sair uma derivada temporal desse objeto aqui, né? Sai uma derivada temporal, e o resto é um gradiente desse objeto. Então aí está tudo bem. Isso aí é regra da cadeia, ok. Então essa é de alfa i. Então tá aqui, né? Então dx de alfa i, aqui fica o setor espacial, né? Que é quando, e esse setor aqui vejam só, aconteceu um procedimento aqui que tá me, porque isso aqui está tendo a cara de uma força, né? DXI, porque quando você atua com a parte temporal, no tensor momento-energia inteiro, com derivada temporal, vai sair, ele vai bater como tudo, os dois aqui, tudo aqui depende do tempo, momento, a velocidade e essa posição deveriam ter mais uma componentes, né? Então, isso aqui merece ter mais alguns passos. Eu vou precisar realmente abrir isso aqui com mais detalhe numa aula numa live. Abrir esse processo aqui que me parece que tem um passo aqui que parece que ficou faltando. Ok. E aí, como isso é um produto escalar, o beta conduz com beta e eu tenho um vetor que corresponde à variação do tempo do quadro momento. Sendo esse vetor nulo, nós temos que a tensão momento energia se conserva. Então, isso seria exatamente uma densidade de força. É por isso que aparece esse termo aqui. Ah, tá. Ele botou, esse setor aqui, ele passa para o outro lado, ele deu uns saltos que ele passa para o outro lado, e aí fica o setor da densidade de força. Esse setor aqui. Mas aí porque ele não está mostrando em momento nenhum de onde que sai, ele está fazendo essas três derivadas
a derivada da parte tridimensional, melhor dizendo, mas tem alguma coisa que pulou aqui que tinha que bater, tem que explicitar a derivada, a parte temporal da derivada. Então me parece que tem passos que ficaram escondidos. É normal que a gente tenha que abrir alguns passos. Então me parece que esse é um passo que deve ser aberto. Ah, exatamente isso aqui, ó. Aí ele abre o que é essa densidade de força. E aí o interessante é que essa densidade de força, nessa densidade de força aparece o fator de Lorentz aqui, né? Ou ainda tem um outro termo que eu prefiro usar em relatividade, que seria a função lapso temporal. Então, isso é uma função lapso temporal, né? Aparece por aqui. Sendo esse objeto nulo, se não tiver densidade de força, então a gente tem que o tensor momento de energia ele é conservado. Nesse sentido, a gente define o momento total em termos da componente, melhor dizendo, vamos reformular isso aqui. A gente define o quadro vetor momentum total em termos de uma integral volumar da parte temporal do tensor momento-energia. Né? Então, nesse sentido aqui, o que ele está fazendo é que ele não escreveu. E isso é um. Ele poderia ter escrito o tensor momento-energia como uma matriz, abrir ele direitinho para essas coisas ficarem mais claras. Ele não fez isso. Então, isso realmente torna a coisa um pouco mais confusa. E é algo que pretendo fazer nas lives, assim, quando a gente for abrir. Mas até deixar aqui um recado para o Alexandre, para ele me lembrar disso, da gente abrir esse tensor momento-energia, para que ele possa ser mais fácil de ser compreendido quando a gente fizer uma live de relatividade. Tá, Alexandre? Me lembra disso aí, quando você vê esse vídeo, para a gente fazer essa live abrindo essas contas. Pois bem, então, tendo definido tensor momento-energia, eu vou tratar agora de um outro tipo de campo que também é descrito por um tensor em particular, que são os campos de spin. Eu tenho que o tensor momento-energia se conserva por um produto escalar, por um divergente, né? E eu defino, assim, a partir do tensor momento-energia, defino dessa forma o spin, que é um tensor de terceira ordem, ou seja, ele tem índices gama, alfa, beta contravariantes, que são a contração da posição com o tensor momento-energia, onde a posição é x-alfa, e o tensor momento-energia é t, beta, gama, tudo contravariante, menos uma permutação desses índices que me leva a x, beta, t, alfa, gama, tudo covariância. Essa permutação aqui, ela pode ser pensada como o seguinte: sabe? Você tem alfa, beta, gama. Quando você vai escrever a outra, você translada o beta para a posição que está o alfa, o gama para a posição que está o beta, e o alfa, gama para a posição que está o beta, e o alfa para a posição que está no gama. Então fica beta, gama, alfa. Como o tensor momento-energia ele é simétrico, escrever gama alfa ou alfa gama, tanto faz, é irrelevante. Então, porém, é importante destacar essa questão aqui, porque isso poderia gerar uma confusão, né, se esse tensor não fosse simétrico. Então, a propriedade de simetria do tensor momento-energia ela é funcional aqui, e isso tem. É exatamente o que ele acaba de mostrar. Quando nós temos o tensor momento-energia, como nós temos que ele é simétrico, a derivada
o gradiente, o gradiente do spin, na verdade não é um gradiente, a divergência do spin é nulo. O spin tem divergência nula. Pois bem, com isso, tendo a gente a posse do conhecimento do spin, da definição do spin, a gente pode definir uma corrente de spin que que seria algo como que na verdade é o momentum angular, né? Então, o momento angular é esse tensor de segunda ordem, alfa beta contra variante, uma integral volumar da componente das componentes do tensor spin, sendo que o primeiro índice é só temporal, é zero, e os outros são os dois índices, são os índices alfa e beta correspondentes aos índices que aparecem no momento angular J. Sendo que esse momento angular J ele também é uma matriz simétrica. E esse objeto também. Então, esse setor aqui são as componentes alfa, beta, né? E tem uma definição mais geral, que não, na verdade é a mesma definição. Aqui eu estou só aplicando a definição às componentes espaciais do spin, que ficam associadas às componentes temporais do momento. Então, se você abre essa integral aqui bonitinho, você acaba vendo, pelo que a gente já tem definido, o TJ0, né? A gente já tinha definido aqui atrás, ó, cadê TJ0? Tinha escrito isso em algum lugar. Cadê? 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 Aqui, ó. Então, isso aqui é o momento. T alfa 0 o momento. Então, quando eu estou definindo. Então, quando eu uso esses caras aqui, essa definição aqui, ela coincide. Não é essa aqui. É essa aqui. Ela coincide exatamente com a definição do momento angular a partir do quadro momento. Então, nós temos agora as componentes espaciais do spin, do momento angular, definido ali. E aqui as componentes temporais, né, são um vetor definido também em termos do quadro momento, ou seja, só que a parte do vetorial é TPI, ou seja, a parte espacial do vetor é dado pelas três componentes do momento, pelas três componentes da posição contraídas com a parte com o T00, com a componente tempo-tempo do tensor momento-energia. E aí, nesse sentido, a gente pode verificar a covariância desse tensor frente às transformações lorentzianas. Então, a gente sabe como que a posição muda frente a uma transformação lorentziana, a quadriposição é um quadro vetor, logo ele se transforma como uma matriz Lorentz, e ele também é invariante, ou seja, ele é invariante frente a uma matriz Lorentz e é invariante por translação também, né? Nesse sentido, quando a gente tenta fazer essa aplicação, nós temos que o spin ele não é mais invariante por translação, né? Ele fica dependente a translação se acopla com o momento aqui, porque o momento é o gerador de translação. Então, ela se acopla e o spin não é mais invariante por translação. Por translação, o spin sofre mudanças. Então, esse é um problema do tensor de eu estou falando toda hora tensor de spin, mas então também com tensor momento angular, né? Assim, eu defino esse outro quadro vetor em termos desse símbolo, como é que é o nome? Esqueci o nome desse símbolo aqui, mas eu estou contraindo aqui com esse símbolo que é um tensor de quarta ordem,
Então, eu estou com que é um epsilon covariante alfa, beta, gama e delta, contraindo com um tensor de momento angular, beta, gama, e um outro quadro vetor, que é uma quadra velocidade U, delta, sobrando dessa forma, o não contraídos aqui, não realizando a soma de Einstein, o alfa do outro lado. Então, eu tenho que esse sim é um tensor de spin. Então, o alfa fica nesse sentido definido. Eu não entendi por que ele fez essa mudança de variáveis. Mas é como o quadro momento ali. Então, esse U aqui, o delta, é definido dessa forma. E esse objeto, ele é um invariante sobre translações temporais, ou seja, ele se conserva no tempo. O spin, ele se conserva no tempo. Já por translações espaciais, nós temos o S1, essa transformação, né? Esse resultado com as transformações. Ou seja, e sendo que o spin é perpendicular à quadro velocidade, ao quadro momento. Bem, eu vou precisar abrir todas essas contas em uma live. Assim, todo esse desenvolvimento a gente vai abrir em uma live. E ele nossa, eu corri bastante com o negócio. E ele é bastante frutífero, até porque dos 3 livros que a gente está lidando aqui, de todos os livros que a gente está lidando aqui, o Gravitation tem essa discussão, mas eu não vi as definições de spin nem até agora, nem no Carroll, nem no Walde. A gente vai ter que dar uma olhada nisso para ver se tem aqui, como a gente está fazendo uma comparação, uma leitura comparada, né, capa a capa dos 3 livros, seria bom a gente dar uma olhada nisso no futuro aí, e deixar essa discussão para as próximas lives. Então tá, então assistam aqui e a gente vai mais uma vez pedindo que comprem as nossas camisas, deixando aqui o Pix do canal para apoios diretos, né? E nesse sentido, a gente volta depois continuando com o vídeo deste livro, onde a gente retoma a discussão dos tensores. É sempre importante discutir tensores, então não vamos pular, mas que tenhamos feito em outros livros, até para poder comparar a discussão dos tensores aqui com a discussão de tensores em outros livros, e depois a gente vai definir correntes e densidades. E é importante essa discussão porque aí aparecem os invariantes de Lorentz e tudo isso. Então, eu vou encerrando por aqui, deixando o nosso Pix como de apoio aí, o nosso pedido de apoio, e sejam sempre bem-vindos ao gélidos domínios de Éter Tenebres. Obrigado, pessoal. Até mais.